Boa tarde, pessoal, como estamos? Tudo bem aí com vocês? Então, hoje o cenário é um pouco diferente. Estou aqui no escritório modelo de assessoria jurídica da FURG. FURG é a Universidade Federal do Rio Grande, o qual eu fui chamado, estou na condição de residente aqui uma vez por semana, né, para atender a comunidade. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre o EMAGE da FURG, até para tranquilizar o pessoal local. Alguns advogados se equivocam, acham que vai tirar clientes dos escritórios. Tudo é uma questão de entendimento, né, voltado para o pessoal de baixa renda, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre o EMAGE, até para tranquilizar a turma aí que fica ouriçada, vamos dizer assim, quando escuta esse nome aqui na cidade do Rio Grande. Mas isso é tema para outro vídeo. Hoje, a dica de hoje é uma dica muito legal. Eu recebo recorrentemente essa pergunta, né? Tanto de profissionais da área penal, né? Tanto de profissionais que não atuam na área penal, quanto de pessoas que não são da área jurídica. Então, uma pergunta recorrente, e eu vou realmente responder dessa forma: como tirar alguém da cadeia? Tá? Então, é nesse formato que eu vou responder. Se ligue na dica de hoje, voltada para quem vai fazer o AB, voltada para quem advoga não na área criminal. Às vezes acontece algum percalço, um familiar, um amigo, e não sabe como proceder diante de uma prisão, né, em flagrante. Basicamente é isso, ou uma prisão em curso aí, né? Se liga na dica de hoje, pessoal. Bom, pessoal, para responder a dica de como tirar alguém da cadeia, eu acho muito engraçada essa expressão, mas que faz muito sentido, tá? Pessoal, primeiramente é importante a gente classificar duas formas de prisão, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária é uma lei específica, tá? Não está no Código de Processo, ela tem alguma menção, alguma coisa, mas ela tem uma lei específica e o rol é taxativo. Eu até abri aqui porque eu não sou um código humano, né, pessoal? Então eu abro aqui porque eu não decoro artigos, né? Prisão temporária, Lei 7.966 de 89. Cabimento, está lá no artigo 1º, inciso 1, 2 e 3, tá? Quando imprescindíveis para a investigação criminal, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Quando também houver fundadas razões de acordo com qualquer prova de autoria ou participação em crimes de homicídio, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, epidemia com resultado morte, envenenamento de água, medicamentos e tal. Em resumo, pessoal, prisão temporária é sempre, na maioria das vezes, pedida pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. Basicamente é para garantir situações de produção de provas e é sempre pedida na fase investigatória, tá? Para assegurar ali mandados de busca, não coação de testemunhas e uma série de coisas. É sempre pedido pelo delegado de polícia na fase investigatória e tem prazo certo, tá? Pessoal, o prazo certo é de 5 dias para crimes normais, tá? Prorrogáveis por mais 5 dias. Para crimes hediondos a situação muda um pouco. 30 dias, são 30 dias o prazo, prorrogáveis por mais 30, tá? O juiz não pode prorrogar de ofício. Passando aquele período de 30 dias, já se expede o alvará de soltura, ou nem precisa o alvará de soltura. Aí vai depender de cada comarca, vamos dizer assim. Mas não é tão comum a prisão temporária, não é um aspecto que a gente vê no dia a dia a todo momento. O mais comum é a prisão preventiva, a qual eu vou entrar agora, tá, pessoal? Se liguem aí. Pessoal, agora é prisão preventiva, tá? Até para responder, uma introdução para a gente distinguir alguns tipos de prisão para poder adentrar naquela pergunta: como tirar alguém da cadeia? Achei ótima essa pergunta, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, a dica do dia em cima disso. Pessoal, a prisão preventiva ela pode ser pedida em qualquer fase da investigação ou do processo. Eu vou explicar os requisitos e como que se dá isso na prática, tá? Os requisitos estão lá a partir do artigo 311 do Código de Processo Penal até o 314, se não me engano, né? Tem que olhar aqui, 316, o 311 até o 316. Tem um espaço específico ali para prisão preventiva, tá? O cabimento, como é que se dá esse cabimento? Um cabimento, bom, estou lendo aqui porque eu não guardo, né, artigos, né, pessoal? Ocupem a mente de vocês com coisas que realmente importam. Guardar artigo de lei, decorar,
não faz muito sentido, não vai te ajudar na tua vida prática, a não ser que tu vai fazer um concurso que não possa usar código. Aí sim, aí o assunto é outro. Então, pessoal, em crime doloso com pena superior a 4 anos. Não é igual ou superior, é pena superior a 4 anos, tá? Crime doloso com pena superior a 4 anos. Requisitos da prisão preventiva. Reincidência em crime doloso é outro requisito. Foi adicionado lá com a Lei Maria da Penha se houver violência doméstica contra a mulher, tá? Aí sim, para assegurar o cumprimento da medida protetiva. A linha D é bem interessante. Se houver dúvida sobre a identidade ou quanto esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, o acusado deve ser solto assim que se identificar. Então, para assegurar a identidade daquele agente, não tem documento, não tem nada, vamos se certificar de quem é essa pessoa, se ela está procurada ou não. Basicamente é isso que acontece. O rol mais taxativo, né, da prisão preventiva, temos um rol mais abstrato, vamos dizer assim, que derivam lá de questões de conceitos doutrinários, que é a fumaça do cometimento do delito e o perigo na liberdade. Tem termos em latim para essas questões, mas eu já aviso que é o fumus comitit delicti, periculo in libertatis. Já aviso para vocês, uma dica que eu dou dentro dessa, não usem termos em latim nas petições, não façam isso, tá? Não usem palavras eruditas, barrocas ou qualquer outra situação, aquele português arcaico, não usem. Você aí, jovem, tá? Uma coisa é quem tem 50 anos de advocacia, né? Não se sintam ofendidos com isso. Mas quem é jovem, esqueçam isso, sejam objetivos claros, mostrem o direito que vocês têm nas petições de vocês, se atentem ao fato e tentem, diante do fato da questão do nexo de causalidade, juntamente com a questão, né, a questão lógica processual, juntamente com o direito, tá? Não façam isso, não usem esses termos, porque isso fica ruim. Muitas vezes as pessoas utilizam isso e no seu direito e na técnica processual deixa a desejar. Então, segue essa dica, tá? Então, adentrando nos requisitos, nos pressupostos, vamos dizer assim, mais abstratos da prisão, isso depende de quem? Depende do juiz, quem está... o juiz natural do processo, quem é que tem esse poder? É o juiz, claro. Todas essas decisões poderão ser agravadas, cabe recurso de todas essas questões. Então, basicamente, quais são os pressupostos da prisão preventiva num rol mais abstrato, que temos aqui lá no artigo 312? Garantia da ordem pública e econômica, ou seja, aquele sujeito que cometeu um crime de grande repercussão, essa pessoa solta poderia gerar um clamor social. Lembrando que eu não concordo com essa questão do Código de Processo. Nosso código é bem antigo, ele precisaria ter uma repaginada, aí, na minha opinião, mas eu não vou adentrar nisso. Conveniência da instrução criminal. O que significa isso? Que a pessoa vai ficar presa justamente para passar por toda aquela questão da instrução processual, não se evadir, não abandonar o processo. Basicamente é isso. Assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, quando o sujeito tem risco de fuga, que vai fugir, né? Aí sim, aí a aplicação da lei penal para garantir a execução daquela pena. Então, basicamente é isso a prisão preventiva, tá, pessoal? Cabe aí, nesses três pressupostos, uma abstração e uma subjetividade muito grande, depende muito do juiz que decretou essa prisão preventiva. É disso, basicamente, que vai defender. E dependendo dessa questão, a gente pode agravar, pode apelar, né, vamos dizer assim, para os tribunais superiores, né, quanto a esses requisitos. Lembrando que a prisão preventiva ela não tem prazo, ela pode ser indeterminada por várias circunstâncias dentro desse rol que eu passei, tanto o rol mais taxativo como esse rol mais abstrato da prisão preventiva. Agora, respondendo àquela pergunta, como tirar alguém da cadeia? Esse é o foco da pergunta, fazendo essa diferença. Lembrando que só vai tirar alguém da cadeia se essa pessoa não tiver trânsito em julgado. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? Explicando para quem não é do direito. Teve um processo, primeiro grau, foi julgado, teve uma sentença, foi condenado, apelou, foi para o Tribunal de Justiça dos Estados, ou o Tribunal Federal, né, dependendo da competência do crime e do tipo de delito. Em segundo grau, já foi confirmada aquela sentença condenatória, ele vai passar a execução da pena. Passando para a execução da pena, não cabe aí, não tem como tirar alguém da cadeia. Claro, tem as situações mais específicas, como revisão criminal, situações de, vamos dizer assim,
a mãe que amamenta, o pai que cuida do filho menor, tem uma série de circunstâncias, idade, saúde, mas isso é bem restrito. Basicamente, quem vai tirar alguém da cadeia é alguém que se encontra nessa circunstância, prisão temporária, prisão preventiva ou foi preso em flagrante. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, adentrando, como tirar alguém da cadeia? Vou explicar agora. Pessoal, então, respondendo aquela pergunta, né? Como tirar alguém da cadeia? Achei ótima essa pergunta. A ideia é basicamente o que se traduz isso. A pessoa foi presa, basicamente, lá com a prisão preventiva ou não, está presa, né, ou decretada a prisão preventiva ou qualquer essa questão. Existe um pedido certo para a gente adentrar, vamos dizer assim. Temos lá a situação de relaxamento de flagrante, tá? Relaxamento. São casos onde ocorreram alguma ilegalidade na prisão em flagrante desse agente. E temos o caso do pedido de liberdade provisória. São dois pedidos. Relaxamento de prisão é para caso de ilegalidade, quando se ocorreu qualquer ilegalidade, vamos dizer assim, entrar numa casa sem mandado, foi preso ali pela autoridade policial com provas ilícitas, tá? Isso é um exemplo de relaxamento de prisão. E o pedido mais normal, que é o 90% dos casos, é o pedido de liberdade provisória. Então, pessoal, eu estava ali gravando vídeo ali para vocês da dica do dia e me ligaram justamente do lado do escritório porque tivemos um flagrante, um problema aí com o cliente, mas né, agimos de forma rápida aí. Isso já fica mais uma dica para vocês. Se vocês pensam em advogar na área criminal, saibam que a liberdade não tem hora, né? Então nem o crime tem hora para acontecer ou sermos solicitados. Então fica a dica para vocês aí, que muito bem vocês podem estar dormindo alguma coisa e acontecer alguma situação que vocês precisem sair e atender o cliente de vocês. Mas isso faz parte do jogo. Quem escolhe advocacia criminal já sabe que isso pode ocorrer. Bom, passando para essa parte, pessoal, existem 3 modalidades, para resumir, para eu fechar a dica de vocês de hoje, até não me estender muito. Existe o pedido de liberdade provisória, existe o pedido de revogação de prisão preventiva e existe o pedido de relaxamento de prisão. Pedido de liberdade provisória é quando não atende nenhum requisito da prisão preventiva, ou seja, a regra é a pessoa estar solta, né? O direito até constitucional. A segunda situação é a revogação da prisão preventiva, que é quando a pessoa foi presa em flagrante e o juiz decretou a prisão preventiva. Aí tem diversas circunstâncias, é por excesso de prazo, foi cessada algum dos requisitos da prisão preventiva e não se faz mais presente, aí se pede o pedido de revogação da preventiva. E existe o caso de relaxamento de prisão, que é o caso de ilegalidade, quando na atribuição das suas competências, né, a autoridade policial, de certa forma, comete alguma ilegalidade. Aí tem prova ilícita, tem uma série de circunstâncias que a gente pode fazer o pedido de relaxamento de prisão. Então são 3 situações. Pessoal, vou colocar aqui para vocês os artigos, mas basicamente é isso. Se alguém for preso da família de vocês, ou né, vocês que atuam em outras áreas, saibam exatamente qual a medida processual. O pedido de liberdade provisória é basicamente a ausência daqueles requisitos que autorizam a prisão preventiva. Então já saibam, né? Não se preocupem que é um pedido simples, é um pedido direto, é uma peça rápida de fazer, então não se preocupem quanto a uma técnica muito... se vocês não têm tanta técnica assim. Os advogados criminalistas eu sei que vão ficar furiosos com isso que eu vou dizer, mas é uma peça simples de fazer e muito recorrente, né? No caso que não tem prisão preventiva e a pessoa foi decretada a prisão preventiva, o crime já ocorreu, não tem risco para a sociedade, não tem risco de atentar contra a persecução penal, ou seja, quanto à investigação criminal, ou não tem outro tipo de clamor social, é uma peça muito simples de fazer. Qualquer advogado, eu acredito, mesmo não sendo da área, vai conseguir fazer o pedido de liberdade provisória, tá? A revogação da preventiva já é uma peça um pouco mais delicada, porque precisa de elementos concretos, aí eu já digo para os colegas que não atuam na área criminal não se aventurarem. O pedido de relaxamento de prisão também. Então, o pedido de liberdade provisória, basicamente, ocorreu, vamos dizer assim, um crime isolado, né? Não vou dar detalhes aqui, mas
um crime isolado, é tranquilo intentar um pedido de liberdade provisória e na maioria das vezes é atendido. Então não se mexem quanto a isso, tá, pessoal? Façam, trabalhem aí, principalmente se um parente de vocês forem presos e solicitarem o serviço de vocês, né? Claro, não esqueçam que a advocacia especializada é sempre a melhor saída, tá, pessoal? Fiquem bem, fiquem tranquilos e até a próxima dica. Desculpem ter gravado no carro aqui, mas aconteceu um fato superveniente aí ao meu vídeo, tá? Forte abraço, até mais!